Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio dessa temporada aí que tem 13 episódios no total, né? E eu tô muito feliz de estar aqui e eu espero que você também esteja feliz por estar aqui. O que a gente tem hoje aqui? Estamos felizes, né? Todos felizes. Código-chave. Que maravilha. Código-chave. Top. A gente está aqui para o estudo da lição. Então, antes já de qualquer coisa, já vou pedir para você curtir esse vídeo, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, @código-chave-PDC, no YouTube, Código-chave, e também no Spotify. Vocês são importantes demais, rapaz. Até no Spotify também estamos lá como Código-chave. E a gente também vai ter uma comunidade pelo WhatsApp. Então, são várias maneiras de a gente poder estar espalhando a palavra de Deus. E a galera está interagindo com a gente. Exatamente. Então, a palavra de Deus é o código, né? E a gente está aqui com a chave para poder facilitar a gente desvendar e abrir esse código, beleza? Então, esse episódio, né, e toda a temporada ela vai ficar muito melhor com a sua participação. Então, curta, compartilhe, mande lá naquele seu grupo de WhatsApp e eu tenho certeza que assim, juntos, vamos fortalecer o estudo da nossa lição. Isso aí. É isso aí. E a gente está aqui hoje, né, junto com você, que está aí do outro lado da telinha aí, nos vendo ou nos ouvindo. Quem sabe você está nos ouvindo aí no Spotify. A gente está aqui com a nossa galera aqui de novo, com o nosso amigo Bruno. Brunão, seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto, privilégio, que honra estar com vocês aqui, meus amigos, poder estudar a lição que eu tanto amo. Amém. Nosso ancião da igreja aqui, Marcílio de Noronha, trabalha com desbravadores. Quem diria, né? Não é? Rapaz, quem diria? Só bênção, meu irmão. Só bênção. Tô gostando muito. Amém, amém. Sempre trabalhou com jovens, né? Joe, o nosso diretor E eu jovem. fui no caminho inverso do Bruno, né? Que eu trabalhava com desbravadores e agora a gente está só com jovens, mas sempre apoiando, né? No que for preciso, na obra de Deus. E sempre arrastando essa juventude. Vamos aí. que vamos, bora que bora. É isso Trabalhar aí. para Jesus. É isso aí. Pastor Madison, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Só benção, estamos juntos aqui, né? Já Isso estamos aí no quarto episódio. Quarto episódio. Rápido, né? Passa rápido, né? Amizade só crescendo. É isso aí, é isso aí. E os inscritos também. Só aumentando os nossos crescendo. inscritos. Bênção E você pura. que não é inscrito ainda, já corre lá, faz a sua inscrição, tá? Confirma lá a sua inscrição, aperta lá o sininho da notificação, tá? Se liga aí que toda semana vai ter episódio novo. Hein, Cleiton? Tudo A bem? gente estava conversando aqui antes e a gente colocava uma meta de inscrição para a galera, né? Mas vamos fazer aquele velho ditado? Vamos deixar a meta em aberto? Vamos deixar em aberto. Quando Aí a gente alcançar a meta, gente dobra ela, dobra. Mas ajuda a gente nessa meta aí, tá bom? Por favor. E não esquece, tá bom? Mas vamos, antes da gente começar aqui a nossa lição, vamos pedir a presença do Senhor no nosso meio, pedir ao pastor Madison que faça essa oração para nós. Hein? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez Obrigado, Senhor. para compartilharmos a palavra do Senhor. Que cada adorador, que cada estudante da tua palavra, cada ouvinte, onde estiver nesse momento, seja alcançado com o teu Santo Espírito. Amém, Pai. Que a luz da tua palavra venha iluminar o caminho e a vida de cada pessoa. Que neste momento, no seu carro, nos seus afazeres, na sua caminhada, sentado no sofá, com o seu smartphone, sentado, deitado na cama, ouvindo ou assistindo a esse episódio, possa ter um encontro emocionante e transformador com a pessoa de Cristo Jesus. Ilumina nossa mente e entendimento para que cada dia mais possamos aceitar, entender, compreender e vivermos à luz da Tua palavra aqui nessa terra. Te oramos em Jesus. Amém. Amigos, a gente vai estar estudando aí um encontro assim, muito emocionante, né? De Jesus com uma mulher que não queria ser encontrada com ninguém. Incrível, né? O capítulo 4 de João é um capítulo muito emocionante. A gente encontra aqui duas pessoas com propósitos diferentes. Jesus, propositalmente, ele faz um caminho que não deveria ser feito e não é comum para um judeu fazer, passar por Samaria. E aquela mulher, ela vai buscar água no momento em que ela imaginava que ninguém estaria ali, por volta do meio-dia, um sol causticante, e ela vai ali justamente com esse propósito, de chegar ali e não encontrar ninguém. Isso acontece numa cidadezinha pequenininha de Samaria chamada Sicar. E nós vamos nos deleitar no estudo da palavra nesse encontro que tem muita coisa boa para nos ensinar. Estou empolgado aqui, muitas É verdades. fantástico, aqui a gente tem que nos conter aí para o tempo não avançar. E Exatamente. eu queria ler com vocês, vai aparecer aí o texto, mas está no livro de João, no capítulo 4.
A lição vai estar discorrendo do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 42. Né? Mas a gente vai deparar aqui com 4 versículos, que é do capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Esse encontro aí tem muitas coisas a serem ditas para nós. É um encontro que quebra paradigmas, preconceitos, dá uma nova visão do ministério de Cristo e como nós podemos ser transformados e sermos testemunhas dele. Incrível. Essa tirinha aqui é fantástica, né? Eu gostei. É bem moderna também, porque é um post de Instagram, né, digamos assim. Aí, bem miudinho aí, Cleiton está de óculos, vai poder ler também. Mas é bem miudinho, está escrito aí, mude do dia, alegria da salvação, né? Aí, a mulher samaritana com o seu cântaro no braço, ali com um olhão estatalado. Exatamente, cara. Espantada, né? E Jesus olhando de cantinho assim para ela. Assim, parece assim, ela diz assim, Jesus... Porque é um encontro proposital de Cristo. Parece que Jesus está dizendo assim, ela chegou e ela está assim, quem é ele? Exatamente. Aí tem as hashtags aí. E dá a entender aqui que ela está de um lado do poço e Jesus do outro lado do poço. E de onde ela está, tem ali o pote para ela tirar água com uma corda. Onde Jesus está ali, não tem. É verdade, está do lado dela, né? Exatamente. Aí tem tudo a ver com a história, né? Com a passagem. Mas lá, os hashtags da vida ali, ó. Hashtag verdadeiros adoradores, hashtag espírito e verdade, hashtag é chegada a hora e hashtag Messias. Que massa. Tá tudo relacionado. Exatamente. Já é um resuminho ali da lição do que a gente vai passar, que vai discorrer, né? A tirinha traz ali o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e tal, e nós vamos poder ver aí, perceber o que esse diálogo trouxe, tanto para a mulher quanto para Jesus, tá certo? Para aquela cidade, para os discípulos, todo mundo aprendeu alguma coisa, não é isso? Todo mundo conseguiu perceber alguma coisa. É um encontro que mudou muitas vidas, né? Um encontro com uma pessoa que, ao final, muda muitas vidas. Muitas vidas, exatamente. Então, essa é a tirinha. Mude do dia a alegria da salvação, tá certo? Cleiton, e aí? Desenrolar do contexto. O contexto nos leva ao episódio passado, né? Do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, juntamente com o diálogo que Jesus teve com essa mulher, ali à beira do poço, né? E o nosso guia aqui, ele deixa bem claro que João, ele não apresenta as histórias por acaso, não era meramente um acaso, foi algo proposital. Né? E quando a gente começa a olhar aqui, diz aqui que as duas conversas, não é? Elas não poderiam ter sido mais diferentes do que uma com a outra. Contraste, então, né? O contraste. Contraste gigantesco. E aqui alguns contrastes notáveis. Eu vou ler aqui para você acompanhar comigo, mas você pode observar aqui. Ó. Nicodemos, ele estava em Jerusalém. Né? A mulher estava em Sicar. Noite com Nicodemos. Meio-dia com aquela mulher. Nicodemos era um mestre de Israel. Versus aquela mulher que era totalmente desconhecida e não tinha nenhuma identificação ali. Alguém poderoso versus uma pessoa vulnerável. E alguém que reconheceu as credenciais de Jesus como mestre enviado por Deus versus alguém que buscava respostas. Né? E está marcado aqui, né? E que me chamou muito a atenção e que nos deixa claro nessa passagem o seguinte: Nicodemos saiu de cena com incertezas e perguntas, enquanto a mulher saiu e proclamou o evangelho. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Apenas com certezas. Com certezas. E assim, sabe, o que me chamou muito a atenção, pastor, é que todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, eles não se contêm e eles, imediatamente, eles vão sair para proclamar esse evangelho, para falar. E ela saiu ali pelas ruas, né, de Samaria, e começou a falar a respeito de Jesus, que ela havia conhecido, que ele tinha falado sobre ela, que ele a conhecia e tudo mais, né? Então, assim, isso
Nicodemos foi ter certeza só depois. E ela imediatamente. Então, isso nos traz uma alegria tão grande, sabe, às vezes nós temos, né, a gente já comentou isso em algumas outras vezes, em outras oportunidades, né, que nem todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles estão convertidos. Exato. Né? E aquela mulher foi assim, imediato, rápido. Acho Né? a alegria da certeza que o encontro com Jesus houve transformação. Né? E a primeira reação de Jesus com ela não foi de condená-la em nada. Foi de olhar para ela e oferecer a ela a salvação. E isso é incrível, né? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Exatamente. Ele vai abraçar e vai amar a todos. E você vê uma coisa que o encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos foi a Jesus. Com essa mulher, não. Embora esse encontro não foi um encontro casual. Não foi, é verdade. Não foi, porque Jesus promoveu esse encontro. O texto que nós lemos, era necessário que ele passasse. João deixa isso claro. Deixa claro, era necessário para Jesus. Como nós vimos na tirinha, ela ficou assustada. Para ela foi um encontro casual, ela não esperava. Mas os leitores de João jamais poderiam esperar a reação que essa mulher teve. Talvez esperavam de João. João era um líder. João era conhecedor. João aguardava o Messias. Completamente diferente por essa mulher. João foi ao encontro com Cristo, na calada da noite. Essa mulher, não. Jesus foi ao encontro dela. E nós vimos reações diferentes, né? Completamente diferentes. E também o que eu imagino aqui é que, é claro, que a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não fazia acepção de pessoas. Todos que iam até ele iam e suas respostas eram dadas, seus milagres eram realizados através da fé da pessoa também, é claro, né? Também o evangelho é escrito que nem tudo que aconteceu podia ser registrado, que não ia caber nos livros, beleza, então a gente tem isso daqui. Só que eu acho interessante, não só o ato de Jesus escolher pessoas específicas para situações específicas, como no caso dessa mulher aqui, como João também selecionou esse ato, né, essa história ali especificamente para trazer para a gente algumas verdades, algumas revelações no diálogo entre eles ali, que a gente vai discorrer, né, de acordo aqui com o estudo. E eu acho muito interessante que, apesar de Jesus não fazer acepção de pessoas, ele seleciona pessoas específicas para locais e ocasiões específicos. É muito interessante isso, cara. Eu acho massa, muito massa isso daí em Jesus. E essa seleção ela se baseia na disposição do serviço, a disposição da sinceridade e da vontade de ter uma vida transformada. Não é uma seleção predestinada, né? Uhum. Jesus, quando o texto bíblico lá em João 4,4 diz assim, era-lhe necessário passar pela região de Samaria, aquele caminho não era um caminho comum, né? O povo era hostil, era um caminho mais curto. Você diminuiria ali, passava para atravessar para chegar onde ele queria. Acho que era 8 ou 10 quilômetros. Davam 3 dias de viagem. Nossa. Pelo outro caminho, dava de 5 a 7 dias. Era um caminho mais curto, aquele caminho, embora fosse hostil. Os discípulos também não concordavam com aquilo. E Jesus é assim, né? Lá no Marcos capítulo 5, ele resolve passar em frente ao cemitério, onde havia lá um endemoniado, que todo mundo tinha medo, né? Mas Jesus ele vai ao encontro dos necessitados. E o texto dá a entender, quando a gente lê o texto assim, que Jesus tinha uma missão ali. Havia um propósito. Aquela mulher precisava ser alcançada. Por algum motivo, né? Talvez a eternidade pode revelar para ela e para nós também, mas ela foi alcançada naquele dia. Exatamente. É isso aí, galera. Vamos lá. Compreenda, então. Seguir adelante, Joe. Acho que a parte do compreenda, para mim, se resume basicamente ao que a gente já falou um pouco. Quebra de paradigmas. Né? Simplesmente o ato de Jesus. Falar com aquela mulher já estava quebrando vários protocolos. E assim, é engraçado, né? O contexto ele é montado ali, meio-dia, Jesus estava com sede, a gente devia estar falando de um calor de quantos graus, pastor? 45 graus na sombra. E não tinha sombra, Então a gente está falando já de um contexto que estava ali montado. E Jesus ali pedindo água àquela mulher. E que incrível, né? A situação, o que é colocado para aquela mulher naquele momento. E aí, na parte ali de domingo, a gente falou da questão de Nicodemos. Me chama a atenção o que a gente faz, muitas vezes, quando a gente tem o conhecimento da palavra, né? Como que a gente se coloca? Porque talvez
a gente se coloca como um conhecedor da verdade, e aí, às vezes, a gente impede até que outras pessoas saibam daquela verdade. No sentido que, não, se aquela pessoa ali, não vou usar o exemplo aqui da lição, ela é samaritana, ela não vai nem querer conhecer a verdade, ela não vai querer conhecer mais a fundo. Então, a gente escolhe, talvez, as pessoas que podem ser salvas ou não. Fica assim, a nosso critério. E isso é completamente errado, tanto que foi necessário que Jesus separasse aqui um capítulo, né, João escrevendo, narrando, para poder falar que é nossa responsabilidade como cristãos quebrar paradigmas. Não é nossa responsabilidade escolher quem vai ser salvo, escolher quem vai receber a verdade. A nossa responsabilidade é espalhar a mensagem a todos em nossa geração, e é isso que a gente precisa fazer. A gente tem outros exemplos do que os judeus ali, eles colocavam, né, como que eles faziam com algumas pessoas. A pessoa era punida, mas é porque o pai pecou, né? Os pais pecaram, ou ela pecou. Então, assim, às vezes a gente se coloca como representando esse povo do passado na modernidade. A gente quer julgar, a gente quer escolher. Essa pessoa ela está apta para poder ir para o céu. Não, essa daqui já não está tão apta. Eu acho que então a gente precisa entender que era um momento ali de que Jesus estava levando salvação. Não importa quem seja, não importa o horário, não importa a condição que você tem. A responsabilidade nossa como cristão é levar a palavra. É interessante que é muito fácil a gente julgar como que eles eram preconceituosos e racistas. Porque das duas partes, tanto o judeu para com o samaritano, tanto o samaritano para com o judeu. Porque ela mesma fala, como que o senhor sendo judeu fala comigo, senhor samaritano? Não é isso? Então era forte. Era forte, muito grande, né? Não sei aí, vamos colocar aqui em qual região que a gente pode, Rio, São Paulo, será que existe uma rixa forte? Mas assim? só botar time, né? Time de futebol. Não, Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, né? Não, Corinthians e Palmeiras. Los hermanos, amamos vocês, los hermanos. Então, é o seguinte, e como que Jesus abordou, como que ele usou a abordagem para com essa mulher? Ele chegou, você que talvez já deu um folheto, né? Já foi colportor, evangelista, você precisava entrar num assunto, conseguir a confiança de alguém. Como que Jesus ele abordou essa mulher? Vem cá, você pode me arrumar um pouco de água? Eu estou com sede. Foi assim que ele puxou o assunto, né? Como que você começa a puxar um assunto com uma pessoa? Qual o termo que você usa? Você fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre alguma necessidade, alguma coisa, pergunta alguma coisa, E de uma né? forma simples, né? Forma A simples. gente comentou aqui que ela estava assustada. A tirinha mostra isso para a gente. Ela parecia assustada, porque não era costume dela encontrar ninguém naquele horário no poço. Ela nem queria, né? E ela nem queria. E quando ela chega ali, ela vê um homem, não é? Um judeu, ela fica assustada. Até pela condição de vida, que depois o texto revela, né? Mais tarde o texto revela aí, para que ela não pudesse ser julgada por ninguém, para que ela não tivesse olhares acusatórios. Por isso que o texto já começa dizendo que era necessário. Ali precisava alguém que precisava receber perdão. Alguém que tinha suas falhas, seus erros, sua vida toda torta, e só Jesus poderia fazer aquele acerto. E entre samaritanos e judeus a rixa era grande. O judeu, para o judeu, um samaritano era um cão leproso, era uma escória. Se o judeu viesse aí numa mesma calçada, tinha que atravessar para o outro lado. Com certeza, se você encontrasse aí um judeu aí com o nariz estraçalhado, quebrado, aí, porque ele encontrou um samaritano, deu tempo de desviar, ele fechou o olho para não olhar para o samaritano, meteu a cara no poste na parede. Nossa, pessoa. Era ódio mortal, né? A gente estudou isso na primeira lição, sim, né? Do Bom Samaritano. E a lição, essa lição deixa claro aí, você vê que assim, essa mulher, samaritana e mulher, havia um preconceito da mulher também. Jesus, quando ele quebra ali, ele quebra todos os padrões e paradigmas. Nossa. Todos. Talvez uma mulher ali jamais poderia ter, se não fosse Cristo Jesus, ela teria a oportunidade de conhecer a salvação. Eu fico imaginando como que Jesus vai até as pessoas para salvá-las hoje, não é? Quem que ele usa, como que essas pessoas são alcançadas também, qual o diálogo que é. Sei lá, às vezes alguém que está prestes a tirar a própria vida, recebe uma ligação, liga numa rádio com uma mensagem poderosa, e Jesus tem assim vários meios e formas de salvar essas pessoas, né? E ele ainda hoje vai ao encontro, vai atrás de pessoas que precisam ser salvas.
E isso a gente não tem acesso, né? Como a gente tem acesso no livro de João sobre a mulher samaritana. Mas um dia a gente vai saber, com certeza. E Jesus, no verso 10, ele diz assim, vale a pena registrar? Verso 10, do capítulo 4, Jesus respondeu assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. A interpretação dessa mulher no primeiro momento é que Jesus estava querendo dar água literal para ela. Né? Era um poço que tinha 40 metros de profundidade. Ele não tinha levado nada. Como é que Tá ele de mão ia dar, vazia, né? Então, assim, é uma abordagem assim, sinistra, né? E assim, eu também identifiquei algumas coisas aqui no Compreenda, é que é incrível, né? Dentro da minha fala, a gente não tem responsabilidade de julgar. Mas Jesus nunca fez isso, ele nunca julgou, a gente pode ver as outras histórias. Mas mesmo, né, sabendo que talvez a pessoa estava ali num contexto da sociedade que ela era mais rejeitada, Jesus ele não negava, mas ele falava, ó, você sabe que você está errado. Se transforma, esse é o momento de você mudar de vida. Ele fez isso com essa mulher, ele fez isso, né, em vários outros contextos. Então, assim, fica muito claro que a gente não deve julgar, mas também que a gente não tampa os olhos, talvez, para os erros dos outros. A gente sabe muitas vezes o que acontece e tal. Então, assim, a gente tem que realmente se colocar ali como um ajudador da pessoa. Talvez a gente consiga fazer uma leitura da situação que ela está passando, mas a pessoa ela também sabe o que ela está vivendo. E muitas vezes ela já foi ali meio-dia, por quê, pastor? Ela não queria ser julgada, o pastor, né? Então ela foi ali para não ser incomodada. Então simplesmente não era simplesmente o fato de ser samaritana, tinham outras questões. Então às vezes a pessoa ali ela já está vivendo ali na coisa que ela está, né, no erro ali, e ela não, vou ficar quietinha aqui porque para ninguém falar nada e tal. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que orientar, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir, né? A gente está falando aqui de uma conversa. Jesus ouviu essa mulher em vários momentos, mas a todo momento ele estava oferecendo ali a redenção para ela, a mudança, a transformação. Ele não falou literalmente como a mulher adúltera que estava a ponto de ser apedrejada, né? Vai e não peques mais. Ele não falou, pelo menos aqui não é relatado em João. Mas essa mulher se sentiu assim, né? A mulher samaritana. Provavelmente ela deve ter se sentido assim. E Jesus deve ter demonstrado isso. Ó, vai, essas coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Ela entendeu pelo diálogo com Jesus que ela precisava agora agir dessa forma. Você vê que Jesus ganha a confiança dela, né? E chega um momento que ela fala assim, eu quero dessa água. Porque eu não quero voltar mais aqui para beber. Ela diz, deixa bem claro no versículo 15, Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água para que eu não mais tenha sede e não precisa vir aqui buscá-la. Me dá dessa água viva. Jesus está... Mais um que não compreende o que Jesus estava falando. Aí ela diz assim... passadas aqui, aí ela fala assim... Aí Jesus diz para ela assim, tá, vou te dar essa água. Aí Jesus entra agora num assunto um pouco constrangedor para ela. Vai lá chamar seu marido. E o texto fala, né? O marido, né? A lição fala, ela se assustou, porque ela não estava esperando e ele queria mostrar que. Aí ela estava falando com uma pessoa diferente, né? Alguém que tinha poder, um profeta. Exatamente. E eu acho engraçado também, ou interessante, que mesmo quando a gente se esconde, mesmo quando a gente acredita que a gente não vai ser observado, ela chegou no poço e Jesus estava lá, cara. Não tem como a gente se esconder da graça de Jesus. E ele vai atrás de você. Para salvar, né? Para salvar, sempre para salvar. Ele não foi, quando Sempre ele pra falou salvar, isso, ele não foi ali para acusar aquela mulher. Quando ele disse, de forma alguma. Porque quando ele disse, chama seu marido, ela disse assim, mas eu não tenho marido. Bem, disseste. Ele diz aqui no verso 18, você já teve 5, e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Mas quando Jesus faz isso, Jesus não faz para constranger. Jesus não faz para acusar. Jesus estava querendo alcançar o coração daquela mulher. E naquele momento que ela entendeu, ela disse assim, agora eu sei quem é o Senhor. Exatamente. E não adianta esconder. Talvez a maior necessidade nossa é entender quem é Deus e não adianta esconder nada dele. Não adianta eu esconder do Senhor a verdade. O Senhor realmente é um profeta. Isso aí. Muito do que acontece, do que a gente tem como pecado acariciado, certamente é mostrado porque Jesus ele quer que você mude de vida. Quer que largue, né? E principalmente que largue, né? É a transformação. O foco é sempre a salvação. E Jesus ele nos aceita da forma que nós estamos. Amém. Mas a partir do momento que nós andamos com ele, nós somos transformados. Ele nos confronta com a verdade, né? Pastor, comente aí o próximo passo para a gente, na parte do comente, uma grande colheita. Então, aquela mulher, ela ficou assim, profundamente impactada com as palavras de Cristo Jesus. Profundamente impactada.
A ponto dela de que fosse aguçada a sua sede espiritual. Agora ela se interessou, a sede espiritual dela aumentou, né? Os samaritanos eles tinham uma parte das escrituras também. Os samaritanos tinham 5 livros de Moisés. Assim como os judeus, eles aguardavam um Messias. O Messias para eles era o Taheb. Eles tinham essa visão que os judeus tinham. Eles tinham também, haviam semelhanças, né? E quando Jesus se apresenta para ela, eles tinham também um desejo de uma restauração da verdade. A mulher aguardava, aquela mulher aguardava o momento também da vinda do Messias. Quando ela diz assim, você é o profeta, o que ela está dizendo assim, você é o Messias, embora o texto não declare isso. Nos textos originais nós não temos essa declaração. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, aqui no verso 26, isso é muito importante, Jesus disse para ela assim, ó, a mulher respondeu, verso 25, olha o que a mulher diz aqui. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias. Isso também era uma crença dos samaritanos, o Taheb, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E olha o que Jesus disse, eu sou o Messias. Nos originais, a gente não encontra essa palavra. Messias, né? Não encontra essa palavra. Mas por que ela está aqui? Porque Jesus diz assim, eu sou, e eu que estou falando com você. A palavra que é usada aqui é egoemi. É uma expressão semelhante àquela que é usada para identificar Deus no Antigo Testamento. Então Jesus diz, eu sou Deus. Lá com Moisés, né? Falou, quem que eu vou falar? Quem vai enviou? Diga que eu sou, te Eu enviou. sou. A expressão é uma expressão semelhante. A expressão que foi usada lá com Moisés é a expressão que Jesus usa aqui com essa mulher. Então ele dizendo, eu sou Deus. Eu sou realmente. Por isso que está aparecendo aqui, eu sou o verdadeiro Messias. E ela, naquele momento, ela creu. Né? Jesus se identificou com aquela mulher como o próprio Deus. E aqui, Jesus acaba fazendo, como ele fez lá, que a gente viu na lição, no episódio 2, né? Jesus trazendo o futuro ali para o presente. Exato. Se revelando para ela quem ele era. Trazendo já o futuro para o presente. E a gente vê um contraste, porque nós vimos um encontro anterior entre Jesus e um líder, um homem influente, poderoso, e agora uma mulher praticamente anônima. Hein, pastor? Anônima, mas a própria chave aqui diz para nós, nessa parte do comente, nessa parte que está grifada aí, a fonte de água que havia dentro dela já jorrava de alegria transbordante. O senhor falou aí que os samaritanos também esperavam. Ela não era totalmente vazia do conhecimento de Deus. Sim. Ela não era totalmente. Ela estava vivendo uma fase ruim, digamos assim. Então, algo nela de Deus havia dentro dela. E Jesus foi ali para despertar aquilo ali, aquilo que estava adormecido. Então, já alguma coisa, como o senhor falou, ela já tinha algum conhecimento de Deus, do Messias e tudo mais, tanto que ela fala, quando vier o profeta, ele vai anunciar, quando vier o Messias, ele vai anunciar todas as coisas para nós. Então, aí Jesus veio e acaba de preencher aquela mulher, e ela sai dali transbordando, né? Como diz o hino, transbordar ali, né? Você precisa estar transbordando para que você possa ter algo para dar para alguém. Você precisa transbordar do conhecimento da palavra de Deus, você precisa transbordar da presença de Deus para você conseguir passar adiante, né, aquilo que você tem recebido. Ela estava disposta e agora ela estava pronta a poder anunciar e levar o que ela havia encontrado. Muito massa. Enquanto você encontra lá alguém que teve um encontro com Cristo, sai inseguro, incerto, cheio de dúvidas, agora encontra uma mulher, né, que fala assim, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho certeza, você é o Messias, o Senhor é o Messias. Exatamente. E eu não posso guardar, eu tenho que levar isso para minha família, para os meus amigos, eu vou buscar. Essa água, ela não pode ficar para mim, ela passou agora a transbordar uma fonte de alegria. Assim, quando a gente traz isso para a nossa vida, só pode tomar uma decisão como essa mulher tomou ao lado de Cristo, quando a semente do Evangelho está plantada e cultivada dentro do nosso coração. Se a gente não plantar e cultivar a semente dentro do nosso coração, dificilmente a gente vai ter uma reação como essa. Talvez a gente vai ter uma reação como anteriormente Nicodemos teve. Ou outra pessoa que me vem à mente aqui, o jovem rico. Teve a oportunidade do jovem. Quantos não queriam ter uma oportunidade de encontrar com o mestre, o Salvador, o Criador? O jovem rico teve essa oportunidade
saiu vazio, saiu perdido. Essa mulher, aos nossos olhos, estava perdida. Jesus foi lá, encontrou ela, e como é que ela saiu? Transbordando de alegria. E Essa semente. disposta a ser uma testemunha de Jesus. Isso é benção demais, né? É muita bênção. Por isso que eu falo, foi um encontro emocionante, né? Encontro de alegria. Houve um momento de tensão, né? Porque quando Jesus se revela para ela, assim, eu sei da sua vida. Então ela falou, opa, peraí. Mas ela abriu o coração e entendeu quem era Jesus e que e entendeu o que ele estava disposto a fazer por ela. Exatamente. Uma bênção. Compare, Cleidson, para nós, essa parte aí do momento do hipertexto. A nossa frase aqui para a rede semântica é boa nova. Boa nova. E eu acho que foi isso que aquela mulher recebeu, né? Uma boa nova, né? E foi isso que ela compartilhou com os demais, essa boa nova. E eu coloquei aqui boa nova, aqui a gente tem várias, né? Eu vou citar uma só, o Evangelho. Sim, o Evangelho é uma boa O nova. Evangelho é uma boa nova. Exatamente. E uma boa nova que, assim como aquela mulher fez, compartilhando, nós também precisamos compartilhar. Mas essa boa nova nós só compartilhamos quando nós recebemos. Sim. Entendeu? Nós só conseguimos Ninguém compartilhar compartilha aquilo que não tem, que não né? tem. Exatamente. Aproveita, compartilha esse vídeo. Você É tem isso o aí. vídeo na sua mão. Você tem essa oportunidade. Exatamente. Então, boa nova. Eu não sei o que vocês colocaram aí na rede semântica de vocês aí. Acho que a gente cada um poderia compartilhar a sua rede semântica, né? Fala, É Josi. engraçado, assim, vamos botar para os dias de hoje. Quando você está fazendo alguma coisa, alguém te manda uma mensagem, eu te ligo e falo assim, rapaz, eu tenho uma notícia boa para você. Como é que você fica? É bom demais, conta é bom logo. demais. Só que assim, a Bíblia ela fala muito sobre boas novas, e quando a gente fala de boas novas, a Bíblia ela normalmente está relacionada com a salvação. Mas o que eu coloquei aqui foi salvação inesperada. É aquele momento ali de você talvez estar na sua vida, corriqueira, na sua rotina, que era o que estava acontecendo com a mulher. Não era a primeira vez que ela estava ali meio-dia, né, para poder buscar água. Então, ela já E ela estava não esperava encontrar o Messias. Foi uma salvação inesperada Boa. que ela teve ali. Muito legal. Eu vejo aqui também a alegria da salvação que ela encontrou, né? A alegria de se tornar uma testemunha de Cristo. Ela chegou ali cabisbaixa, para mais um dia rotineiro da vida dela. Rotineiro, Vou isso lá, mesmo. vou pegar água, não vou encontrar com ninguém. Sem esperança nenhuma. Nenhuma. Vou para minha casa. Ninguém vai me incomodar. E, de repente, num encontro que para ela foi casual, né? Mas Para Jesus não. para Jesus não, a vida dela é transformada. Transformado. Então é transformação. E Exatamente. você, Bruno, o que você colocou na sua Eu, rede semântica? rapaz, eu fui longe, hein? Não sei se eu viajei demais. Mas eu coloquei diferente, aí eu coloquei alguma coisa mais atual, diferente de fake news. Porque ela recebeu uma verdade e ela espalhou essa verdade. Hoje, nos dias de hoje, né, aí as fake news são compartilhadas, espalhadas sem responsabilidade, né? Isso é perigoso demais. A inverdade tem sido propagada, às vezes mais do que a verdade. Então, a boa nova é de salvação, como vocês falaram, mas a gente também pode evitar de propagar a fake news, a mentira, né? Para isso, a gente tem que estar perto da verdade, conhecendo a verdade. Do código. Exatamente. Desvendando o código com a chave. Usando a sua chave. A Exatamente. lição aqui, né? Muito bom. Muito legal, né? Gente, vamos aqui adiante no compartilhe. Eu achei, o que eu destaquei aqui nessa parte foi muito legal. Venha e veja. Eu vou contar aqui para vocês um testemunho, mas não completo, né? Mas só que, para resumir, eu ia perder o meu processo de autoescola para tirar minha habilitação. Eu ia perder, eu só tinha uma oportunidade. Eu machuquei o joelho, fiquei, né, engessado e tudo mais, e aí, em um ano, eu só tive uma oportunidade de fazer a prova. Vocês imaginam como que eu fui para essa prova? Passei. Aí outros milagres aconteceram ali. Passei. Quando eu saí daquele carro, eu não me aguentava. Eu queria sair gritando, falar para todo mundo, passei, gritando igual um doido na rua, passei, eu passei, mas só que eu me contive porque o pessoal falava, esse cara tá doido, né? Mais um doido. Mas eu estava com esse sentimento dentro de mim, querendo explodir, falar, eu passei, eu passei. Eu imagino que essa mulher saiu do poço, e essa parte aqui do compartilhe, né, fala isso também, saiu do poço ali,
com vontade de explodir, gritando: vem, gente, vem ver. Eu encontrei o Messias, alguém que me falou as verdades. Incrível que aconteceu coisa comigo. incrível, olha só que maravilha. E o mais interessante, sabe o que eu acho? Não teve um milagre. Jesus não transformou a água em vinho, Jesus não multiplicou água, Jesus não fez a água subir pelo poço ali de forma mágica até o cântaro dela. Jesus não fez nenhum milagre sobrenatural para aquela mulher, para que aquela mulher cresce em Jesus. Jesus falou a verdade para ela, Jesus mostrou para ela a verdade, revelou o pecado dela, olha isso, a humildade dessa mulher. Revelou o pecado dela e ela, ainda assim, ela abriu o coração, recebeu essa boa nova e saiu ali. Galera, vocês precisam conhecer, eu encontrei o Messias e saiu pela cidade adentro lá gritando, anunciando o Evangelho. Tensa a felicidade dela, ela deixou o cântaro para trás, ela foi buscar água. Não é isso que eu estava pensando? Largou. Porque o que ela tinha de importante para ela ali, o que ela precisava para transportar água? O cântaro. O cântaro. Sem o cântaro, ela não ia alcançar o objetivo dela. E aí eu lembro do cego Bartimeu, quando Jesus chama ele, né? Aí tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aí ele deixa a capa para trás. Eu lembro dos 2 discípulos de Emaús, quando eles reconhecem a Jesus, que a mesa lá da ceia estava pronta, eles imediatamente fazem o caminho contrário. Não, eles acabaram de chegar e já saíram. Mas eles deixaram para Deixaram trás, pra trás. tudo para trás. Né? Então, o encontro dela com Jesus fez tanta diferença para a vida dela, que ela não esqueceu os objetivos primários dela. Incrível. E, às vezes, a gente faz planos, né? Mas os planos de Deus para a gente é muito maior. Muito. E aí a gente acaba... que quando a gente percebe que os planos de Deus para a gente é maior, a gente deixa tudo de lado. Eu acredito que o pastor, antes de tomar a decisão de ir para a faculdade, de fazer teologia, talvez tinha outros planos, quando adolescente e tudo mais, mas Deus plantou no outro seu coração... emprego, né, pastor? Plantou no seu coração o desejo de você ser um ministro do Evangelho. A nossa vida, ela muda quando a gente tem esse encontro com Cristo. Você vê que a mulher, ela era uma tarefa simples, mas muito importante. A água é um artigo indispensável. Indispensável. A água é vida, né? Como diz o ditado. Exatamente. E, de repente, a água já não importa mais para aquela mulher. Às vezes, a gente tem algumas coisas na nossa vida que não dá para abrir mão, né? Talvez a gente está falando para alguém que tem algumas coisas, senão isso aqui não abro mão. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo e você descobre que Ele tem algo muito especial, mais importante para você, aquilo que era tão importante já se torna secundário. Secundário. Nossa, isso é pesado, tá, pastor? Então, se torna secundário, porque Cristo ele tem que ocupar o nosso primeiro lugar. Imagina aquela mulher, com aquele cântaro, que ela chega com ele, mesmo vazio, era de barro e grande, né? Ou carregava nos ombros, né? Ou agarrado aqui no quadril. Né? E andando, um sol causticante. Ou até mesmo ela usasse um jugo, né? Aquela madeira assim, com um E cântaro. agora, rapaz, ela deixa aquilo para trás e sai correndo. Gente, vem, no versículo 29, vem aqui comigo, vem comigo. Imagina ela puxando. Não, mas vem comigo. ver. Eu tenho algo para dizer Você para tá você. doido, mulher? Me larga, você tá doido? Me larga. Né? O que aconteceu? Não, vem e vejam um homem que disse tudo que eu já fiz. Olha isso. Quem é esse cara? Não Pastor. seria ele um profeta? Não é, né? Será que não é? Não é possível, ele não me conhece. Ele vai dizer, ele disse tudo que eu já fiz na minha vida. Duas coisas. Coisa que havia Primeiro, envergonhado, agora ela estava com a alegria de dizer, ele sabe tudo de mim. o que eu e você precisamos deixar para seguir a Jesus? Que é o que Cleiton colocou aqui. O que você precisa deixar para seguir a Jesus? Aí é você com Deus. Pense, ore, peça a Deus. Se até mesmo você não saiba ainda o que é que você precisa deixar, Jesus vai te mostrar, vai mostrar para nós também. Todos nós precisamos deixar alguma coisa. Outra coisa, alguém sem credibilidade, que era esta mulher, provavelmente as mulheres que ela roubou os maridos estavam ali ainda naquela cidade. Sim. Provavelmente, né, digamos assim. Ela estava sem credibilidade nenhuma, porque provavelmente, senão ela iria em qualquer horário. As mulheres não queriam a companhia dela. Alguém sem credibilidade enfrentou toda essa barreira para poder pregar o Evangelho. E agora as pessoas deram crédito a ela, aquilo que ela falava. Olha o que o encontro com Jesus faz na vida da pessoa. Não é isso? E muitas pessoas, às vezes, pregam para nós, muitas pessoas pregam aí, que às vezes a gente não dá credibilidade, mas o que aquela pessoa está falando é verdade. O que aquela pessoa está falando é de proveito para nós.
E às vezes a gente precisa parar, pensar, ouvir. Vem cá, essa pessoa está falando aí alguma coisa aí, às vezes você não dá um crédito, mas isso é importante. E aí você precisa parar para ouvir essa boa nova. Imagina se ninguém tivesse ouvido aquela mulher e tivesse deixado ela de lado. Ela, vem. Não. Você não quero papo contigo, não, eu te conheço, eu sei do seu passado. Você imagina, mas não, as pessoas pararam, ouviram, foram ver, e Jesus fez grandes maravilhas naquela cidade que não ficou esquecido nunca mais. E aqui, no versículo 41, diz que muitas pessoas creram nele. Através do testemunho Dela. Já Do pensou? testemunho dela. Depois Jesus ficou mais algum tempo ali na eles. cidade com eles, né? Porque eles pediram para que Jesus ficasse ali e houve salvação naquela cidade. Mas é interessante que primeiro foi através daquela mulher. Aqui, eu até coloquei aqui em algum lugar, só para... o nome dela não é citado. Não. Interessante, né? O nome, ninguém sabe o nome dessa É mulher. completamente anônima. Anônima. Mas olha a importância dela para a cidade Ela fez a diferença, né? inteira, para aquela comunidade inteira. Muito Incrível, legal. né? Deus, ele usa a pessoa até no anonimato. Até no- Talvez não tenha o nome dela aqui, a gente não vai se lembrar o contexto e tal, mas ela foi um instrumento de salvação na vida das outras pessoas. E a gente sempre... a Bíblia, ela frisa da questão de que é sempre por povos, né, querendo ou não, que estão divididos ali. Ela também já sabia ali de um pouco sobre a verdade, né, já estava plantadinha lá a semente. Só que quantas dessas outras pessoas também talvez já estava plantada a semente, mas não tinha ali germinado, não tinha dado continuidade ao processo de transformação. Deus, ele vai lá, usa uma pessoa anônima, com baixa credibilidade, com talvez pouca reputação, Em pecado, digamos assim. em pecado, e essa pessoa ela vai ter a vida transformada. E além disso, e quanto mais a necessidade da pessoa, talvez mais fundo que ela esteja, mais graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é incrível Amém. que pessoas que talvez estejam nessas condições, como elas vão atrás verdadeiramente e querem expressar o amor, a graça que foi dada a elas. E aí a gente volta lá no Nicodemos. Muitas vezes nós nos colocamos aqui como... Às vezes a gente que é o desanimador de uma pessoa que está extremamente apaixonada por Jesus naquele primeiro amor. Nossa, essa pessoa, que ela é tão animada que ela até enche o saco, né? Empolgada demais. Empolgada de... Ó, calma, filha, Se que não é assim, contenha. não é assim não, calma. Mas é assim sim. E é isso que Jesus, né, tem a capacidade de nos transformar, de nos mudar, de nos dar uma outra vida. E foi isso que aconteceu com Maria de Samaria. Eu acho maravilhoso. E nesse encontro a gente vê que Jesus ele quebra uma barreira imaginária entre escolhidos e rejeitados. Que é uma coisa muito séria hoje. Eu não sei porquê, às vezes a gente tem essa visão. Não, sei lá, a gente cria um modo de julgar, de saber quem está salvo, quem tá perdido, né? Mas uma coisa a gente precisa entender, e tem que ficar claro para nós, principalmente nesse episódio aqui do Ministério Terrestre de Cristo, que não existem pessoas que estejam dentro e fora do alcance divino. Nossa, que Não amém. existe. Glória a Deus. Glória a por Deus. isso. E a gente Glória a precisa entender isso. E você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, Deus também ele quer usar você como instrumento de boas novas. Amém. Para compartilhar. Então, nas suas redes sociais, pega lá, compartilha, né? Distribui, fala, anuncia, posta. Convide as pessoas. Gente, nós somos o instrumento de Deus. E, às vezes, assim, você faz de forma intencional. E talvez a pessoa encontre um post seu, uma mensagem sua, que para ela é casual. Mas, no fundo do seu coração, Deus te iluminou e influenciou, através do Espírito Santo, a sua vida, para que você pudesse ser um instrumento de salvação na vida daquela pessoa. Exatamente. E você vê, mas eu não sei falar, mas eu não sou importante, mas eu não sei cantar. Quem era aquela mulher? Quem era aquela mulher? Qual era o dom dela? Qual era o E talento ela dela? fez diferença, né? A Bíblia não fala que dom que ela tinha. O dom que ela tinha está aqui. Ela falou o que Jesus fez por ela. Será que você pode... Primeiro, ela falou porque ela tinha o que falar. E você tem alguma coisa para falar do que Jesus fez na sua vida? Se não tem ainda, há tempo. Entregue-se a tempo, Jesus. claro. Exatamente. Sempre há tempo. Sempre há Olha, gente, oportunidade. tá pra gente conversar bastante só sobre isso, Essa né? lição Maravilhosa. Eu espero que você também esteja aí aproveitando
o nosso assunto, tá certo, gente? Estudando os capítulos, os livros, né? O livro, na verdade, de João e os capítulos que nós estamos discorrendo, tá certo? Então, vamos entrar no consenso? Vamos entrar no consenso aí para ver como que a gente pode fechar com chave de ouro esse bate-papo. Eu estou pensando aqui, mas antes de a gente entrar no consenso, a gente precisa polemizar. E aí, Lá vem. Tá vendo, bem? Tinha que ser o Joe. sim, é uma pergunta que já foi colocada pela própria lição. E aí, assim, a gente pode ver que os discípulos eles estavam numa melhor condição de serem transformados, já que eles estavam mais próximos de Jesus. A gente concorda com isso? Sim. E aí a pergunta é a seguinte, né? A mulher de Samaria, ela teve um contato com Jesus e imediatamente ela foi transformada. Por que os discípulos eles foram mais lentos, né, em relação à mulher de Samaria? Ai. O texto já diz Ainda bem que a gente ele tem um estava teólogo desfocado. aqui. Você vê que o texto diz Acho que a gente assim, comentou isso na lição 2. Né? veja só, olha o que acontece aqui. Enquanto isso, os discípulos, olha só, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus. Então, as pessoas saíram da cidade, ouvindo o Foram chamado, até Jesus? foram até Jesus. Enquanto isso, os discípulos, eles diziam, mestre, coma, você tem que comer. Mas Jesus dizia, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Por isso. Aí Eles eles não estão conheciam. tão ingênuos que eles pensaram, eu acho que ele já comeu, já, né? Ô, pastor, você leu esse verso aí e me fez lembrar. Em nenhum momento João relata que Jesus bebeu a água também. A Sim. mulher deixou o cântaro para trás. Em nenhum momento é relatado que Jesus bebeu água. Ele falou, eu estou com sede. E ele estava com sede mesmo. Com certeza. Sede, com fome e cansado. O texto é claro. Num outro né? texto, Jesus fala que meu reino não é comida, nem bebida, mas fazer a vontade Não, de mas meu Pai. ele completa aqui, Bruno. Porque Eu acho que ele perdeu a sede ali de tão empolgado que Mas, Jesus não, também não já aconteceu pegou. isso, quando você recebe uma notícia tão boa, quando algo de tão Rapaz, eu especial estava com acontece, fome, você- nem vou comer Eu mais. esqueci. Às vezes você está envolvido nos compromissos do seu dia a dia, aí depois você fala, hoje eu não comi. Né? Hoje eu não fiz aquilo que você separou. Aí quando Jesus disse assim, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre eles, uai, quem trouxe comida para ele? O texto está claro. Aí Jesus declarou isso que você falou aí, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu acho que assim, o Buda estava tentando explicar a alegria, né, de quando você passa na CNH lá, na prova da carteira, fala, eu passei, graças Ou a no Deus. vestibular, né? Exatamente. A mulher, ela expressou essa alegria. Graças a Deus, olha só quem eu conheci, que coisa incrível. E eu acho que do outro lado, Jesus, ele também está comemorando para a gente aceitar ele verdadeiramente no nosso coração. E a maneira como Jesus subjugou. Tem um texto de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, texto de Ellen White, Desejado de Todas as Nações. Ela diz assim, aquele que fizer os oceanos, que rege as águas do grande abismo, repousou de seu cansaço junto ao poço de Jacó, e esteve, isso aqui eu acho fantástico, e esteve na dependência da bondade de uma estranha para algo tão simples como um pouco de água. Caramba. Quando você olha para aquilo que João está declarando, que esse aqui é o nosso Deus Criador, e diz que ele se humilhou, ele se tornou humilde, tão simples, ele que criou esse universo, ele que criou este mundo, e ele agora se coloca para uma coisa tão simples, ele fica dependente do ser humano pecador. Um pouco de água. Um pouco de água. Para você ver como Jesus estava comprometido com a salvação humana. Jesus estava profundamente comprometido com a salvação humana. Ele Mas não é tinha isso. outro foco. Mas é isso, você perguntou da questão da polêmica aí, né? Por que os discípulos não aceitaram? Tem um outro verso que diz, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. E ali, até mesmo no diálogo com a mulher, eles conversam sobre da onde viria a salvação, né? Que viria dos judeus e tal, qual era o verdadeiro local de adoração. Teve esse diálogo também ali com a mulher. E os judeus tiveram total oportunidade, a grande oportunidade, 100%, de conhecer e receber Jesus como um salvador pessoal. Mas não quiseram. Não quiseram. Os discípulos demoraram, outros compreenderam, né, um pouco depois, mas muitos não quiseram receber Jesus como um salvador pessoal. E viram Jesus ali diariamente no seu ministério, andando pelas cidades, todas as cidades. E quando Jesus ia para uma cidade fora de Jerusalém, as pessoas, né,
na grande maioria, você recebia vê de braço aberto. que eram os improváveis. Os improváveis. Eles abraçavam imediatamente. Imediatamente. A mulher que foi lá pedir, né, das migalhas. Você quer ver Zaqueu? das Zaqueu. Zaqueu, Fala agora. rapaz. Zaqueu era criticado, perseguido, né? Um homem que olhava com os olhos assim, um cobrador de impostos. Exatamente. E de repente, eu vou pousar na sua casa. Todos esses tiveram Jesus como um salvador pessoal. Essa é a diferença. Um salvador pessoal. Enquanto os discípulos ainda olhavam Jesus como Messias, mas o Messias que ia trazer para eles um reino terrestre. Talvez esse foi o grande reino. Aquele Messias que iria tirá-los do jugo romano e agora fundar um novo reino do qual eles seriam os principais súditos. Talvez isso, por um tempo, atrapalhou a visão real de quem era Jesus. Tanto é que Jesus pergunta para eles, quem eu sou para vocês? Eles estão dizendo algumas coisas aí, Senhor, mas e vocês? O que importa a você? Porque ele tem que ser o meu Salvador. E eu vou adicionar ainda mais uma coisa, né? A pergunta aqui, o que a gente está debatendo. Muitas vezes eu acho que a gente se aproxima, né, de Jesus, estamos aqui no lugar certo, estamos bem, e aí, pelo fato de eu estou no lugar certo, eu estou bem e eu estou próximo a Jesus, aí a gente não busca uma coisa que foi falada lá na 13ª lição do último trimestre, se aprofundar. E aí a gente não se aprofunda. Então, sinto que os discípulos, no primeiro momento, eles não se aprofundaram. E aí isso também fez com que eles tivessem essa transformação real um pouco depois do que essa mulher. Exatamente. Mas vamos entrar no consenso? Vamos. Um salvador pessoal. Eu acho que quando fala pessoal, a gente está falando de uma coisa muito específica sua. E Jesus, ele sabe o que tem no interior de cada um, de cada pessoa. E aí é por isso que só ele pode julgar. E é só ele que pode julgar. Então, hoje o que a gente tem para evangelho é uma palavra: inclusão. E eu acredito que de onde talvez menos possa se esperar, pode sair um grande missionário dali, um grande pregador, um grande instrumento de Deus para poder salvar pessoas para Jesus. Então, como a gente já falou aqui, a mulher ela se espantou porque Jesus falou com ela. E aí o texto bíblico aqui também fala que os discípulos também se espantaram quando viram Jesus conversando com ela. E assim, todo mundo se espantou, pastor. Todo mundo que estava ouvindo falou: gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí, eu te pergunto, quem talvez é uma pessoa que talvez hoje, se você estivesse conversando, as pessoas iam te julgar? Quem são as pessoas que talvez que você estivesse conversando seria ruim para a sua reputação? Jesus nunca falou que a gente deveria evitar de falar com essas pessoas. Então, hoje, a gente tem que conversar com qualquer pessoa que talvez esteja aí na ponta da lança aí da sociedade, que talvez são as pessoas que recebam acusações, as pessoas com uma reputação duvidosa. Não importa. Jesus fez isso lá no passado e a gente tem que fazer isso hoje, no agora. Amém. Então, que a gente possa ser verdadeiramente um instrumento também de salvação, que a gente possa ter essa alegria do primeiro amor que a mulher samaritana teve, de de espalhar o evangelho e passa esse evangelho com alegria. Amém. Amém. Acabou, né, Entendemos gente? que o Salvador do mundo, ele oferece aos que erram o dom da vida eterna. Amém. Tenha isso em mente. Amém. Amém. Então chegamos ao final de mais um episódio. Infelizmente, né? Mas é bom que fica um gostinho de quero mais, né? E se a gente estudar mais. E você pode... Que episódio? A gente esperar o próximo. Semana que vem já, né? Semana que vem. Semana de que novo. vem estaremos de novo. Exatamente. Galera, YouTube, você está assistindo, eu tenho certeza que você já se inscreveu, já mandou para um amigo, né, Cleiton? Já mandou nos grupos aí da Se família. não mandou, deveria. Tem que Pelo mandar, menos. gente. É isso aí. Ajuda nós aí, tá bom? No Instagram também, nós temos ali, né, @código-chave PDC. Vai lá, segue a gente, manda uma mensagenzinha. Temos a comunidade também, né? A comunidade no WhatsApp, participe lá, que você pode ser ouvido, né? Você pode escrever lá, deixar seu comentário, deixar sua crítica. E isso é muito importante, né? Não precisa Ser ouvido. elogiar, só deixa seu comentário. Se quiser criticar, pode criticar também, que a gente está aberto a opiniões, tá certo? O importante é Mas você ir lá. participar. É isso aí, exatamente. participar. Participar, que o importante aqui é a palavra de Deus, tá certo? Ser revelada. E também no Spotify, né? Você que tem aí oportunidade, vai lá ouvir a gente enquanto tiver Código-chave. Dirigindo, Dirigindo. limpando Caminhando. a casa, Eu caminhando. vou até mais um. Você quer ter um soninho gostoso? Coloca a gente para falar no seu ouvido ali. Né? Você vai dormir bem, vai dormir tranquilo. Sono gostoso ou não, né? Exatamente. Quem vai orar? Cleiton, ora para nós agora? Vamos orar então? Convido você a fechar seus olhos aí onde você está, elevar seu pensamento aos mais altos céus
e juntos vamos falar com o nosso Pai Celeste. Querido Deus, obrigado porque mais uma vez nós podemos encher os nossos corações com a Tua palavra. Amém. Que essa palavra, Senhor, possa ser verdadeiramente aquilo que nos preenche, que nos motiva. Assim como essa mulher, ó Pai, foi surpreendida por Jesus, que nós possamos ser surpreendidos pelas palavras do Mestre através da Bíblia Sagrada. Amém. Amém. Pai querido, mas que essa palavra não possa ficar só para nós, mas que nós possamos, assim como essa mulher fez, também que nós possamos compartilhar essa palavra, essas boas novas, com todos aqueles que têm contato conosco. Amém. Por favor, nos use, ó Pai. Continua abençoando o nosso projeto, o nosso podcast. Abençoe aquelas pessoas que estão conosco, compartilhando esses momentos, ó Pai, estudando a palavra conosco também, Senhor. Amém, Pai. Continue conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, meus amigos. Valeu, Tchau. gente. Tchau, Até galera. semana que vem. Aquele Um abraço. abração. Beijo Valeu. no coração. Até semana que vem. Te esperamos. Valeu, Tchau, tchau. tchau.